Glória a Deus, quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esses versículos que eu acabei de citar, eles se encontram em Isaías 43, versos 18 e 19, e são dois dos muitos versículos bíblicos que nos ensinam a importância de esquecer o que passou. Eu pergunto para vocês, é fácil esquecer o passado? E eu respondo, muitas vezes não. Em muitos momentos, em muitas situações, nós achamos difícil esquecer o passado. Mas, por mais difícil que seja, a palavra de Deus nos ensina que é necessário. A palavra de Deus nos ensina que não apenas é necessário, mas é essencial esquecer o passado. Em vários versículos, nós encontramos a palavra de Deus nos ensinando sobre isso. Inclusive em Isaías 43, 18 e 19. Mas, irmão, sabe o que é interessante? É que em outros textos, a palavra de Deus nos ensina a fazer exatamente o contrário. Se em alguns versículos Deus diz, esqueça o que passou, em outros textos Deus diz, não esqueça o que passou. Existem coisas que o povo de Deus precisa esquecer, e existem coisas que o povo de Deus não pode esquecer jamais. Inclusive, o capítulo no qual nós começaremos a meditar hoje, ele nos mostra algumas coisas que o povo de Deus não pode esquecer jamais. Que coisas são essas, pastor? Para começarmos a descobrir, eu peço que você abra a palavra de Deus mais uma vez, no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Hoje vamos iniciar o 8º capítulo desse livro maravilhoso que tem nos ensinado tantas coisas. Deuteronômio, capítulo 8, quero convidar você a lermos os versos de 1 a 5. Apenas os versos de 1 a 5 na manhã de hoje. Amém? Os encontraram? Deuteronômio, capítulo 8, versos de 1 a 5, diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. E o verso 5 diz: Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, que nos alimenta, que nos conforta e que também nos conserta, Deus. Obrigado, Senhor. Louvo ao Senhor por esta palavra, que foi escrita há tanto tempo, mas permanece viva, falando conosco. O Senhor fala conosco por meio dela. Por isso nós agradecemos e pedimos que assim o Senhor continue fazendo, para o nosso bem e para a tua glória. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Irmãos, na leitura desses versículos, nós percebemos que a primeira coisa que o povo de Deus jamais deve esquecer é daquilo que o Senhor fez no deserto. O que o Senhor fez no deserto. O povo de Deus não pode esquecer aquilo que Deus fez no deserto. E será que alguém conseguiu perceber algo que Deus fez e que é contado aqui? Algo que Deus fez naquela época, naqueles 40 anos em que o povo passou no deserto? Nessa manhã eu quero convidar você a olhar para o deserto com um olhar diferente. Eu sei que o nosso olhar do deserto, muitas vezes, Diácono Laerte, é negativo. Nós não gostamos nem de pensar na ideia de passar pelo deserto. Mas eu quero convidar você hoje a ver o deserto como Deus vê e a perceber o que Deus faz quando nós estamos passando por ele. Eu notei aqui 4 coisas que Deus fez com o seu povo no deserto. Primeiramente, Deus provou o seu povo. Deus provou o seu povo no deserto. O versículo 1 do capítulo 8 enfatiza um assunto encontrado em várias partes, várias vezes de Deuteronômio, que é obedeça e viva. Obedeça e seja abençoado. A bênção de Deus na nossa vida, muitas vezes, depende da nossa obediência à sua palavra. Nós temos visto Moisés batendo nessa tecla vez após vez. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para quê? Para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então Deus vai levar vocês para lá. Deus quer multiplicar vocês. Deus quer abençoar vocês. Mas é necessário, não esqueçam, que vocês sejam obedientes à palavra do Senhor. Moisés termina, então, o versículo 1, falando sobre o futuro do povo, sobre a terra prometida. E nós não podemos esquecer nunca, irmãos, para onde nós estamos indo. Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? A terra que Deus preparou para nós. É para essa terra que Deus está nos levando. Então, isso é outra ênfase do livro de Deuteronômio. A terra para onde Deus está levando o seu povo. Porém, não é só para o futuro que Moisés ensina o seu povo a olhar. Moisés também quer que o povo de Deus olhe para o passado. Lembre do que aconteceu no passado, é o que nós vemos no versículo 2. Recordar-te-ás, ou seja, vocês se lembrarão de quê? De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Os israelitas deveriam recordar o caminho pelo qual Deus os guiou no deserto. E essa palavra guiar é interessante. Ela não significa apenas apontar um caminho. Ela significa fazer com que alguém ande por esse caminho. E é assim que Deus nos guia, Diácono Euclides, capacitando-nos a dar passo após passo. Ele não apenas aponta o caminho, ele nos guia em cada passo que nós precisamos dar. Foi assim que Deus guiou o seu povo no deserto. E eu sei que para muitos, os 40 anos no deserto não passaram de um atraso do povo para entrar na terra. Para que passar 40 anos no deserto? Isso não passou de um atraso. Mas, irmãos, precisamos lembrar que Deus vê diferente de como o homem vê. Deus vê diferente de como o homem vê. Deus tinha propósitos para os 40 anos no deserto. E ele diz, para quê? Ele guiou o povo 40 anos no deserto. Primeiro, para te humilhar.
Olha que interessante. Nos humilhar é exatamente o contrário do que muitos pensam que é a função de Deus nas nossas vidas. Nós achamos que a função de Deus, a missão de Deus, é nos colocar sempre para cima. É sempre nos motivar. É sempre nos elevar. Mas se nós já estamos lá em cima, o que é que Deus precisa fazer conosco? O que é que Deus precisa fazer com quem se orgulha, com quem se exalta? Ele diz, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, às vezes, sabe qual é a nossa maior necessidade? É sermos humilhados por Deus. Porque o orgulho nos atrapalha de receber as bênçãos que Deus preparou para nós. Deus quer nos abençoar, mas o orgulho nos impede. O que é que Deus precisa fazer? Deus precisa nos humilhar. E a passagem no deserto serviu exatamente para isso. Eu te guiei no deserto, sabe para quê? Sabe por que não foi um dia? Sabe por que não foi uma semana? Sabe por que não foi um ano? Sabe por que foram 40 anos? Porque eu queria te humilhar. Porque era preciso eu te humilhar. E ele diz, e não apenas te humilhar, mas também para te provar. Para te provar. Interessante, parecia muitas vezes que o povo estava colocando Deus à prova. Mas na verdade, era Deus que estava provando o seu próprio povo. Deus prova o seu povo. E para que Deus faz isso? Qual o alvo de Deus? Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Para saber o que estava no teu coração. É estranho isso aqui. Como assim Deus queria saber o que estava no coração do seu povo? Se em muitas partes da Bíblia, Deus é descrito como aquele que sonda mentes e corações. Deus sabe o que está no nosso coração, Deus sabe até o que nós vamos fazer. Então, para que ele provou o seu povo? Não foi para ele saber o que estava no coração do povo, mas para o povo saber o que estava no coração deles. Irmãos, eu tenho percebido que uma das coisas mais fáceis de nós fazermos é nos enganarmos a nosso próprio respeito. Nós normalmente temos uma ideia errada acerca de nós mesmos. Muitas vezes olhamos para nós, com pouco ou muito tempo de crente, e pensamos assim, essa prova vai ser moleza. Nessa área, eu não caio mais. Eu sou forte. Eu me garanto. Eu passo é por cima. Aí Deus manda uma prova e nós caímos na realidade. Nós achávamos que o nosso coração estava forte, temente a Deus, decidido a obedecer, nada nos abalaria, nada nos derrubaria. Aí Deus, pois eu estou vendo o que está no teu coração e agora eu vou te ajudar a enxergar. É que nem numa prova de colégio. Eu acho que não faz tanto tempo assim, né? Que nós fizemos. Mas era muito comum na minha época, comigo inclusive, achar que eu estava dominando determinada matéria. Essa matéria é fácil. Sei para que o professor explica tanto. Aí, de repente, vinha a prova. E a prova mostrava a minha real situação. Quantas vezes eu olhei para a nota e eu me admirei. Puxa, eu pensei que... Será que alguma vez você não olhou para você espiritualmente e se admirou? Eu fiz isso. Eu fui capaz de agir assim. Irmãos, quantas vezes
Eu já não me admirei comigo mesmo. Quantas vezes eu já não chorei, perplexo, assustado com o estado do meu próprio coração. Por que Deus faz isso com a gente? Para o nosso próprio bem. Porque ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para irmos para o céu, o primeiro passo é nos humilharmos diante do Senhor. Deus provou o seu povo para mostrar que o seu povo era imperfeito e que precisava da graça de Deus. É para isso que Deus nos prova no deserto, para sabermos como está o nosso coração e o quão necessitados de Deus nós somos. Até as provas cooperam para o nosso bem. Primeira coisa que Deus fez no deserto, que o povo não deveria esquecer, Deus os provou no deserto. Segunda coisa que Deus fez foi, Deus ensinou o seu povo. Primeiro, Deus provou. Segundo, Deus ensinou. Verso 3, acompanha comigo. Ele te humilhou, de novo, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Moisés aqui cita coisas negativas e positivas que Deus fez com o seu povo no deserto. Primeiro ele cita as coisas negativas. Deus te humilhou. Olha a ênfase. Olha como o povo de Deus precisa, muitas vezes, ser humilhado. Mais uma vez ele diz, ele te humilhou. Depois ele diz, e te deixou passar fome. Aí depois vem o lado positivo. E te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Uma pergunta simples. Deus ama o seu povo? Sim ou não? Se Deus ama o seu povo, por quê? Que antes de alimentar, ele deixa passar fome. Por que que, se Deus ama o seu povo, por que que antes de abençoar, ele deixa o seu povo sofrer? Por que que o ser humano não tem o que comer? Se Deus ama o seu povo, por que ele permitiu isso? Para nos ensinar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O povo só ia entender isso se antes de dar o maná, Deus permitisse a fome. Alguns entendem essas palavras como se elas significassem que o alimento material não é importante e o espiritual sim. Não é isso que essas palavras estão dizendo. O que essas palavras estão dizendo é que para vivermos a vida que Deus quer, nós dependemos completamente dele. É por isso que primeiro ele permite a falta, para depois conceder a bênção. É para nos ensinar a depender dele. Eis o motivo, irmãos, porque muitas vezes nós não entendemos as faltas temporárias da nossa vida. Porque se Deus me ama, ele permite esta falta, esta carência, esta necessidade. É para que você entenda que quando ele providenciar, é ele que vai providenciar, e você vai entender que você vive daquilo que ele providencia para você. É do que sai da boca dele. E aqui o que sai da boca dele não é apenas o espiritual, é o material também. Mas sai da boca dele, ou seja, ele cria os céus e a terra por meio da sua palavra.
Ele cria o que é necessário para nós por meio da sua palavra. É do que sai da boca de Deus que o povo de Deus depende para viver. Mas nós só entendemos isso quando falta. É por isso que Deus permite as faltas, para ensinar o seu povo. Essa foi a segunda coisa que Deus fez no deserto. Deus ensinou o seu povo. E é interessante, irmãos, como muitas vezes as lições mais importantes que Deus nos ensina, Ele nos ensina no deserto. Ele nos ensina na dificuldade, na provação. É o curso intensivo de Deus. É o intensivão do Senhor. O deserto nas nossas vidas. Meu filho, minha filha, até que está caminhando, mas está tão devagar, está quase parando. Eu vou separar um aulão para ele. Vou mandar uma aprovação. E agora eu não vou mais sussurrar. Agora eu vou gritar. E ele vai entender. E ele vai aprender o que precisa aprender sobre mim. Mas nem só de privações o povo no deserto viveu. Em terceiro lugar, eu vejo que Deus cuidou do seu povo. Verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Glória a Deus! Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Nem só de dificuldade o povo viveu no deserto, não é apenas dificuldade que o povo de Deus passa, é também milagre que o povo de Deus experimenta. Uma veste que não envelhece no corpo da pessoa por 40 anos, um pé que não incha, caminhada após caminhada. Hoje, se nós dermos uma caminhada daqui para Pacatuba, o nosso pé rasga o tênis, de tão inchado que ele fica. Agora, imagina o povo caminhando 40 anos, claro, com as suas paradas, né? Mas caminhando 40 anos e o pé não incha. O que é isso? É milagre. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te colocar no deserto, mas não esquece de uma coisa, eu vou estar com você lá. Você não vai estar sozinho, eu estarei contigo. Por falar em não esquecer, eu acho que esse é um ótimo ponto, um ótimo momento para relembrar a letra da música que eu citei domingo à noite passado, pregando sobre o Salmo 23. É muito interessante porque a música cita exatamente essas palavras. Diz assim: um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto, e não havia doentes. Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Nem só de privações vive o povo de Deus. Deus cuida do seu povo o tempo todo. Mas é no deserto que a gente percebe ainda mais o cuidado do Senhor. Nesses dias de pandemia, alguns dias atrás, eu e minha esposa vínhamos conversando, admirados, irmãos, com o que Deus tem feito nas nossas vidas em dias como esses. Como Deus tem demonstrado o seu cuidado, não tem faltado absolutamente nada.
E às vezes Deus dá até o que nós não tínhamos quando nós não estávamos passando pela pandemia. É a maneira de Deus agir. É a maneira de Deus dizer: ei, eu cuido de ti. Eu cuido do meu povo. Eu estou com você no deserto. Eu providencio o necessário e muitas vezes além do necessário para você. Glória a Deus. O que é que Deus faz no deserto, irmãos? Deus prova o seu povo. Deus ensina o seu povo a depender dele. Deus cuida do seu povo de forma milagrosa. E para concluir, Deus disciplinou o seu povo. Verso 5. Sabe, pois, em teu coração, que como homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Tenha cuidado para não julgar o significado da palavra disciplina. Quando algumas pessoas ouvem a palavra disciplina, Diácono Leones, a primeira ideia que vem à mente é de um cinturão ou então de uma chinela havaiana. Quando as pessoas ouvem a palavra disciplina, logo pensam em castigo. Mas essa palavra disciplina tem dois lados. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Tem um lado da correção, mas antes, irmã Rafa, tem um lado da prevenção. Então, aqui em Deuteronômio 8:5, nós poderíamos traduzir a palavra disciplina como treina. Deserto é lugar de treinamento. Deus treinou o seu povo no deserto. O que é que os atletas precisam para desenvolver? Disciplina. Precisam ser disciplinados. Disciplina na Bíblia tem esse significado de treinar alguém, de aperfeiçoar alguém. É claro que quando há desobediência, há castigo. Mas disciplina não é apenas castigo. É também uma maneira de treinar alguém. Eu fico muito triste quando eu vejo que alguns pais acham que estão demonstrando amor ao permitirem que seus filhos vivam como quiserem. É o filho que decide o que faz, é o filho que decide para onde vai. Um pai que ama não faz assim. Um pai que ama, olha um objetivo lá na frente e diz: do jeito que meu filho está, ele não vai chegar lá. Então eu vou disciplinar o meu filho. Eu vou treinar o meu filho para que ele chegue no objetivo certo. É assim que Deus faz comigo e com você. Deus vê que nós não estamos inteiros, nós não estamos completos, nós não estamos preparados para aquilo que Ele quer nos dar. Então o que Ele faz? Eu vou treinar você para chegar lá. Eu vou aperfeiçoar você no deserto, por meio do deserto. Deserto é lugar de treinamento, de formação, de aperfeiçoamento. Nós não entendemos por que sofremos, mas o sofrimento é uma forma de Deus purificar aquele ouro que ainda está impuro. Ainda tem impurezas dentro de mim e de você, que somente o fogo da provação vai retirar. Por isso o fogo, Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Eu não devo estranhar, eu devo ver como algo positivo. O meu Pai está me disciplinando para algo maior que Ele preparou para mim. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. E Ele está permitindo que isso aconteça para me preparar. Assim como o pai disciplina o seu filho, treina o seu filho,
Eu disciplinei vocês. O que aconteceu, irmãos? Esse povo disciplinado, treinado, entrou na terra prometida, derrotou os seus inimigos. Você está permitindo que Deus treine você? Por meio do deserto? Por meio do sofrimento? Por falar em deserto, não tem como nós meditarmos em Deuteronômio 8, especialmente o versículo 3, sem lembrarmos do que aconteceu com Jesus também no deserto. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos ler os versos de 1 a 4. Mateus 4, versos de 1 a 4, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós encontramos aqui, irmãos, algumas semelhanças entre o que aconteceu com o povo de Israel no deserto e o que aconteceu com Jesus Cristo no deserto. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que o deserto fazia parte do plano de Deus, tanto para Israel no passado, como para Jesus no presente. Tanto é que lá em Deuteronômio é usada a palavra guiar. E aqui é usada uma palavra semelhante, que é levar. Deus guiou o povo no deserto. Olha como era o plano de Deus. Aqui, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Mas o crente hoje não aceita o deserto. Você já ouviu um crente dizer: eu não aceito este deserto. Eu exijo que Deus me tire deste deserto. Ei, faz parte do plano, faz parte do projeto de Deus. Tem desertos para os quais quem nos leva não é o diabo. Tem desertos para os quais quem nos leva é o próprio Deus. Porque Ele quer atingir todos aqueles objetivos na nossa vida. Senhor, por que este deserto? Calma. Eu estou no controle. Faz parte do plano. Aguenta firme. Sou eu que estou te levando para Ele. Segunda semelhança que eu encontro aqui é que Deus permite que tanto o povo de Israel no Antigo Testamento, como o seu filho no Novo Testamento, experimentem fome. Lembra? Deuteronômio 8, e te deixou passar fome. O que é que Jesus sente aqui após 40 dias sem comer? Fome. Um Deus que ama, permitindo que o seu próprio filho experimente fome. A diferença é que a fome de Jesus foi uma fome maior, porque o povo não passou 40 dias sem comer. Eu acho que não passou nenhum. Jesus passou 40 dias sem se alimentar. Creio eu, bebendo água, porque o texto não fala de água, mas sem ingerir alimentos. E teve fome. Terceira semelhança que eu encontro aqui é que tanto o povo de Israel no Antigo Testamento, quanto Jesus no Novo Testamento, são tentados a pecar por causa da falta de comida. O povo de Israel não apenas foi tentado, mas pecou. Satanás chega para Jesus e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não espere mais, Jesus. Você é filho de Deus, lembra?
Você tem direito. Para que essa paciência toda? Você tem poder. Toma o controle da tua vida e age. Providencia para ti mesmo o teu alimento. Ambos são tentados a perderem a paciência na providência de Deus. Mas as semelhanças acabam por aí. Porque o povo de Israel aprendeu a depender de Deus após muitas falhas. Falhando e aprendendo. Jesus não. Ele dependeu de Deus sem falhar uma vez sequer. Aquilo que o povo deveria ter aprendido no deserto, Jesus cita aqui. As mesmas palavras, está escrito. É como se Jesus estivesse dizendo, eu creio e vou praticar isso agora. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu dependo do meu Pai para tudo. Eu vou comer o que ele providenciar. O pão que sair da boca dele é o que vai me alimentar. Eu não vou providenciar por mim mesmo. Eu não sou autossuficiente. Eu dependo do meu Pai. É por isso que Jesus é o nosso Salvador. Porque ele venceu onde eu e você falhamos. Perdemos a paciência, nos irritamos, fomos atrás de algo por nós mesmos. Jesus, após 40 dias, com fome, disse, eu vivo do que o meu Pai me dá. Nada menos, nada mais. E vocês sabem qual foi o resultado? Versículo 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram. Jesus foi recompensado. A aplicação que eu faço para mim e para você nesta manhã é: vamos olhar para o deserto de uma forma diferente. Eu creio que se Deus perguntasse para nós, você quer passar por isso? Nós imediatamente diríamos, Senhor, por favor, não. É por isso que ele não pergunta. Ele manda o deserto. Porque ele não vê apenas o presente. Ele não vê apenas as lágrimas que vão cair do nosso rosto. Ele não vê apenas a angústia que nós vamos sentir, a tristeza e às vezes até o desespero. Ele vê o amanhã. Ele vê como e onde nós estaremos depois que o deserto passar. Vamos confiar em Deus. E como é que eu mostro que eu estou olhando para o deserto de forma diferente, pastor? É simples. Não perca a paciência. Não se impaciente. Não importa o que aconteça, Deus está no controle, Deus está agindo, Ele sabe por quê e Ele sabe aqui. Eu vou continuar dependendo dele. A vontade é de agir por conta própria. A vontade é de agir na carne, é de mostrar que eu posso, é de mostrar que eu sei. Mas eu entendi, porque ele me ensinou que eu vivo do que sai da boca dele e de mais ninguém. Se nessa manhã você ainda estava rejeitando esse Jesus, que venceu onde você caiu, arrependa-se, abra o seu coração e convide-o para ser o teu Salvador e o teu Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, dura coisa é o deserto nas nossas vidas, Deus. Senhor, tão difícil é
que nós normalmente olhamos para ele com olhares negativos. Às vezes, Senhor, olhamos para nós ou para os outros no deserto e pensamos que só podemos estar sendo castigados pelo pecado, por ser algo tão difícil, Deus. Mas obrigado, porque nesta manhã o Senhor abriu a tua palavra para nós e disse: olha de uma forma diferente. O que eu fiz ao meu povo no passado, eu quero e vou fazer com você no presente. Eu vou te provar para te mostrar quem você realmente é. Eu vou te ensinar as lições mais importantes que você deve aprender. Eu vou cuidar de você. E eu vou te treinar para ser alguém diferente, alguém melhor, mais forte e mais capacitado a me servir. Obrigado, Deus! Obrigado, Deus, pelo deserto. Ao invés de olharmos para ele como nós olhávamos antes, agora nós pedimos a graça de olhar para ele como o Senhor olha, como o Senhor vê, que o Senhor está agindo nas nossas vidas para o nosso próprio bem. Por isso, nós agradecemos e pedimos para sermos pacientes, para suportarmos. Não, Senhor. Além disso, para nos alegrarmos com o que está acontecendo na nossa vida, na capacidade que o nosso Senhor Jesus nos dá, porque Ele sabe o que é isso. Ele enfrentou, Ele venceu, e Ele nos ajuda a vencer. Louvado e exaltado seja sempre, eternamente, e somente Ele, para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Deus.